Discurso Direto na Eclésia. Pontos de vista sobre assuntos que preocupam a sociedade no momento. Discurso Direto na Eclésia. Ora viva, boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais este Discurso Direto. A técnica é de Ciona Júnior, coordenação de Isidro Chitacula. Eu sou o Citongo Bento, estou em vossa companhia para a moderação deste espaço de conversa. Para já, o nosso convidado, e como são convidados, são todos especiais, é o Dr. Lopes Paulo, a quem vamos dar as boas-vindas. Muito boa tarde, bem-vindo, Dr. Lopes Paulo. Boa tarde, Stongo. Boa tarde aqui a equipa da Rádio Eclésia e boa tarde especial para os ouvintes da Rádio Eclésia. Uma vez mais bem-vindo. Não é a primeira vez, a casa já lhe é familiar, quer-me parecer. A casa já me é familiar. Por muitos anos eu estive aqui na Rádio Eclésia e deixa-me só dar nota de que eu sou cofundador do Clube dos Amigos da Rádio Eclésia. Então, só para ver o tempo em que eu tenho participação nesta casa. De facto, já tem uma relação familiar conosco. Dr. Lopes Paulo, para além de ser um dos fundadores do nosso Clube de Amigos da Rádio Eclésia, de lá para cá, provavelmente, outras experiências. A título já de boas-vindas, de autoapresentação, que outras referências acha bom salientar quando se fala da sua pessoa em particular? Já agora peço-lhe uma apresentação em notas daquelas que acha serem relevantes. Obrigado. Lopes Paulo, para além desta casa e que já serviu como tal, é economista, fundamentalmente consultor econômico. Devo destacar que sou produto da Universidade Católica de Angola, do qual esta rádio está ligado. Servi por muitos anos como analista, comentarista na imprensa variada, desde televisão, rádio, jornais, plataformas digitais, ligado ao associativismo empresarial por muitos anos. Há várias associações, deixa-me destacar aqui com relevância a Associação Agropecuária de Angola, de que sou um dos precursores e o primeiro vice-presidente. Destaco-a pela relevância da agricultura no contexto do país, que tem desafios para a segurança alimentar, e então a agropecuária tem este papel fundamental, sem desprimor a todas as outras associações empresariais que estive ligado. A vossa peça de apresentação cita a minha experiência de ter passado na Agência de Investimento e Promoção das Exportações como administrador executivo responsável pelas exportações. Falaremos mais adiante, eventualmente, de algumas ações que teremos realizado. Estive no Ministério do Comércio como consultor do ministro, na altura da senhora ministra Rosa Pacavira. Comecei como secretário de Estado para o Comércio Interno, depois fui para a consultora da senhora ministra e daí fui para a IPEX. Também tenho passagens como docente universitário, várias cadeiras, economia, contabilidade, finanças empresariais, mas antes disso eu gosto de me identificar como professor, não professor doutor, mas professor de carreira, porque fui formado aqui no Instituto Nacional, no Instituto de Educação, Garcia Neto, tanto em opção de matemática e física, e como tal, por muitos anos dei aulas de matemática, de física em várias escolas, e gosto de me sentir nesta qualidade de professor, de alguém que partilha conhecimento. Passei também pelo setor privado, empresas multinacionais do setor de telecomunicações, do setor petrolífero e vários outros, como o comércio. E para além disto, na parte final, após a IPEX, a minha última atuação no setor público foi o facto de ter servido como secretário do Presidente da República para Assuntos Econômicos, em que debitamos também a nossa contribuição enquanto estivemos no exercício. Portanto, em suma, este é o Lopes Paulo.
Muito obrigado. Assim passamos a conhecer melhor, e os nossos ouvintes já sabem com quem estamos a tratar. Então, trata-se de consultor, sobretudo do ramo da economia e ligado sobretudo ao associativismo, também com várias experiências na docência, com uma experiência muito relevante na docência. Dr. Lopes Paulo, para começar, quando estamos aqui no discurso direto, gostamos de ver como os nossos convidados sentem a sociedade que temos hoje. E como economista e como consultor também nesta área, que análise é que faz hoje da sociedade angolana e que rumos é que acha que esta sociedade está a tomar em termos econômicos? Portanto, está aberto naquilo que puder fazer como consideração de um consultor de área. Obrigado. Todos nós somos parte e produto desta sociedade. Onde existir um buraco na estrada, passa o carro do zongueiro, passa o taxista, passa o carro do consultor, passa o carro do ministro e passamos todos nós. De tal maneira, isto para dizer que nos identificamos todos naquilo que são os aspectos positivos e nos aspectos também menos positivos em termos econômicos que a sociedade esteja a fazer face. Se nos circunscrevermos ao momento atual, não apenas por aquilo que seja o meu sentimento, mas aquilo que se colhe, porque o consultor econômico vive sobretudo de pesquisa de mercado, ouve, vê, visita e percebe o quão a expressão do povo, da população, relativamente ao modo de vida em determinada circunstância, em determinado espaço de tempo. E que nos é dado a ver atualmente alguma insatisfação populacional relativamente às questões econômicas, ao ambiente econômico como tal. Temos um custo de vida elevado, assinala-se. Há dias ouvi alguém que fez uma comparação de que até entre 2017 e 2016 tínhamos um saco de arroz a custar 3.500 kwanzas e hoje o mesmo saco de arroz varia entre 17.000 a 35.000 kwanzas. Portanto, há uma disparidade muito grande em termos de custo de vida. Sim. E quem fala de arroz tomando como exemplo, isso se estende a todos os outros bens, não é? Hoje vemos as nossas mamãs a ir ao mercado comprar bens para o comércio, que antigamente podiam comprar uma caixa de coxa, vulgarmente concha, hoje têm que fazer repartição, que é associação entre 2, 3, 4, 5 pessoas para conseguir um saco de arroz. Isso mostra que o poder de compra da população tem reduzido substancialmente. Isto deve ser quê, doutor? Há vários fatores. O país não mudou muito. Obviamente temos que reconhecer que a população cresceu. A população que o país tinha em 2017 não tem agora em 2025. Estima-se de que ela cresce a um ritmo de 1 milhão de novos habitantes para o mercado, portanto, em função da taxa de natalidade, que se situa a cerca de 3,1%, que é elevada, mas para o nosso contexto e para a dimensão do país não a sinto particularmente elevada, porque os desafios do desenvolvimento e da contribuição requerem população. E quanto maior população tiver o país, melhor porque terá um exército mais numeroso, e podemos ver o que é que tem o exército da China. Ele é proporcional à população que tem. Angola, pelo nível de riqueza que tem e pelo tamanho geográfico que tem, merecia estar entre 100 e 150 milhões de habitantes, e nós estamos na ordem de 30, 35 milhões de habitantes. Portanto, esta demanda populacional não é suficiente para explicar a inferioridade da oferta, quer de serviços públicos, quer de bens de consumo. Portanto, está a dizer-nos que a população cresceu quando a economia não acompanhou este ritmo? A economia não cresceu a este ritmo. Reparar de que depois da paz até aí 2013, a economia angolana reconheceu um boom muito grande em termos de crescimento. Estatísticas indicavam, inclusive, de que Angola crescia a taxas de 2 dígitos. Okay? E favorecido
quer pelo aumento da exploração do petróleo, que chegou a atingir 2 milhões de barris de petróleo nos anos 2008, quanto por preços de petróleo que chegaram a situar-se acima de $100 por barril de petróleo no mercado internacional. Então, Angola teve este boom e nessa altura, inclusive, um dos instrumentos que foi tomado pelo governo para mitigar e para acompanhar este crescimento populacional e a necessidade de consumo foi a correção dos salários, considerando a inflação do ano anterior, o crescimento econômico, e todos os anos nós assistíamos o governo a fazer este ajuste salarial, considerando justamente a taxa de inflação. Mas deixa-me lembrar que a esta altura nós tínhamos uma taxa de inflação de um dígito, que chegou a baixar a 7%, e era suportável fazer-se essas correções, olhando para a taxa de inflação. Hoje temos uma inflação que disparou bastante, chegou a estar nos anos anteriores a níveis de acima de 30%, e hoje verifica, no momento em que o Orçamento Geral do Estado previa uma taxa de inflação de na ordem de 16% para o exercício 2025, dados oficiais do Banco Nacional de Angola diz-nos que a inflação acumulada neste período está na ordem de 20%. Portanto, estamos a olhar de que já superamos as metas e só estamos no primeiro semestre do ano. Quando terminarmos o ano, provavelmente estaremos próximos de 30% da inflação, se não forem mitigados os efeitos reais que impulsionam a inflação. E olhando para como está desenhada hoje a estratégia econômica do país, estaremos em condições de ir na direção contrária ou pelo menos travar esse nível inflacionário? Sim, antes de passar para este ponto, gostava de ressalvar de que, para além dessa perspectiva da não correção da taxa de salário, a própria economia conheceu 5 anos de recessão. Desde 2015 a 2020, a economia cresceu de forma negativa. Okay? Nós tivemos 5 anos de recessão, o produto interno bruto, a riqueza do país reduziu consecutivamente durante 5 anos. Tanto, se reduziu a riqueza do país, isto significa que menos empresas nasceram e, aliás, a taxa de mortalidade das empresas é muito elevada. As empresas nascem e logo no primeiro ano, muitas delas, não sei estimar quanto, mas um número considerável, acima de 50% de empresas fecham logo no primeiro ano que elas surgem. O que é que está por trás disto? É um ambiente de negócios mau? O que é que estamos a fazer? Portanto, se as empresas morrem, não há antídotos? Não é que não haja antídotos, mas estamos a descrever a situação tal como ela é. Exatamente. Portanto, não fomos capazes como país de traçar uma política que contesse esta tendência. Obviamente, se não fomos capazes de traçar uma política que fosse mitigar o crescimento econômico, o efeito da recessão econômica, obviamente tudo isto vem por arrasto. Se a economia não cresce, quando é que a economia não cresce? Quando deixa de produzir riqueza superior ao que produzia no ano anterior. Então, se em 2015 nós crescemos e no ano 2016 nós não crescemos, quer dizer que quer o setor público, quer o setor privado passou a contribuir menos. Passou a contribuir menos por quê? O motor do crescimento da economia angolana é o petróleo. Nós tivemos a crise de preços de petróleo a partir de 2013, que é conhecida, associada a vários fatores do contexto internacional, quer a crise imobiliária nos Estados Unidos de 2006, que era a crise da dívida na Europa, 2008, 2010 para frente, associando-se à redução dos preços de petróleo, sem descurar a probabilidade do comportamento humano na gestão dos ativos nacionais, contribuíram, obviamente, no processo da recessão que a economia conheceu. E, como tal, o ambiente econômico para operar as empresas ficou mais difícil. Por isso, várias empresas foram à falência, quer do setor público quanto do setor privado. Aliás, basta ver de que Angola fez um investimento considerável na zona econômica especial, onde se gastaram entre 1 a 2 bilhões de dólares para criar novas indústrias, foram instaladas, mas muitas delas não chegaram a funcionar até hoje, e as que funcionaram
inclusive estão no processo de privatização, justamente pela ineficiência produtiva. Quer dizer que não está só o setor privado. Quando olhamos para o setor público, quer a administração pública, quanto o setor público empresarial está ligado, que também teve um desempenho menos adequado neste setor, com bastantes falências de empresas que não conseguiram arrancar. E nós temos um setor privado em Angola que geralmente tem uma correlação positiva com o crescimento da economia, com o desempenho do próprio Estado e, sobretudo, com o crescimento do setor petrolífero, que é o driver, que é o motor da condução da economia do país. Quando o setor petrolífero decresce, em geral, todos os outros serviços e setores decrescem, porque este é o motor do crescimento da economia. E, doutor, não era tempo de inverter a excessiva exposição a uma monoeconomia petrolífera e, sobretudo, a exposição ao investimento estrangeiro? E Angola só cai porque internamente não tem forças que podem alavancar a economia, não tem empresários, não temos, e cada vez mais se sente esta perda da presença de angolanos na economia. Estamos cada vez mais expostos. Isto para si, como consultor, quando olha para estes fatores, o que é que recomendaria como boa prática? Olha, a economia não começou hoje, não é com o governo angolano, nem é com o consultor econômico. Portanto, temos literatura desde há séculos que vem, sobretudo depois da Adam Smith, que vai trazer aqui a teoria de mercado, e todos os outros que puderam contribuir relativamente a uma economia de mercado de que Angola fez opção. Os estudos estão presentes até hoje, que foram já realizados, e de casos de países que passaram em situações como a nossa, e existe o célebre caso da doença holandesa, que justamente por causa da exploração do petróleo ficou monodependente e todos os outros setores não cresceram. Até ao momento que perceberam de que precisavam pulverizar o capital acumulado proveniente da exploração do petróleo para alavancar outros setores da economia. Fizemos mal esta equação? Fizemos mal, sim. Mas Angola começou. E foi daí que, nos anos idos, na gestão do presidente José Eduardo dos Santos, foi aprovado a legislação que previa a distribuição primitiva de capital, que objetivava alavancar determinados empresários, claro que selecionados, não houve um processo aberto para se poder avaliar os que têm mais ou menos capacidade, que pudessem alinhar para esta dotação financeira que permitisse a diversificação da economia. Foram escolhidos a dedos com critérios que não sabemos quais, mas que errados no caso. Podem não ter sido errados, mas não foram foi a opção abertos. Da altura, não é? Portanto, foi a opção na altura, exatamente. E para isso pesou muito a cor partidária, mesmo a escolher empresários. Parece-me que os políticos é que assumiram-se empresários, nesta perspectiva. Sim, nós temos ainda esta promiscuidade muito presente. Ainda hoje? Ainda hoje temos entre o político e o empresário. Até quando, doutor? Até quando? Será que os consultores não são ouvidos? Caminhamos para uma economia de mercado, mas ainda continuamos a Nós não caminhamos para uma economia de mercado, não é? Teoricamente estamos numa economia de mercado, que nunca chegamos a lá estar, de fato. As regras não estão a ser cumpridas. A livre concorrência, por exemplo. A livre concorrência ainda não é cumprida. Aliás, muito monopólio. Também. Favorecimento de grupos. Exatamente. E isto não preciso ser eu a dizer, basta recuar na campanha eleitoral de 2017 e perceber a proposta, o manifesto eleitoral do presidente João Lourenço, que fazia ênfase da existência da necessidade de combate à corrupção, do amiguismo, do monopólio e todos os outros males que afetam a economia. Portanto, há esta manifestação da vontade política do atual presidente da República para corrigir estes viés. Quer dizer que a economia foi andando baseado nestes pressupostos que não são corretos para uma economia de mercado. Mas, mais do que favorecimento, eu creio que nós precisamos ser mais patriotas. Porque, independentemente da cor partidária e de ter sido favorecido, era cumprir os objetivos, que era investir no país. E não se investiu no país como devia ser. Boa parte dos recursos que foram colocados no âmbito da acumulação primitiva do capital foram exportados de Angola. Portanto, criou-se riqueza para outros países, fez investimento para outros países, investimento financeiro, eventualmente a render juros, investimento em empresas
a criar empregos no estrangeiro, mas não se fez o suficiente em Angola. E como resultado, o dinheiro que devia ter servido para o boom econômico de Angola não fez, saiu para supostamente alimentar egos, necessidades pessoais, que não as necessidades da economia como foi previsto. Mas deixa-me realçar de que a acumulação primitiva de capital por si só não é negativa, se cumprir os pressupostos. Mas havia uma lei para isto? Havia uma lei? Ou era simplesmente um critério que estava à mercê da boa vontade? Lei, porque uma lei tinha que ser aprovada pela Assembleia Nacional. E não foi, no caso. E não foi, exatamente. Mal. Bom, mas nem sempre a distribuição segue o normativo legislativo, ou seja, por lei. O Presidente da República tem funções que acumula muito fortes, até porque o poder é unipessoal, o poder presidencial, não ajudou, e toma medidas de que achar convenientes naquele momento que possam favorecer ou desfavorecer a economia. Em geral, quando se tomam as medidas, o sentido é favorecer, mas depois a prática, a aplicação é que pode tornar desfavorável. Então, gostava apenas de lembrar que os Estados Unidos passou por um processo similar. O surgimento de cadeias como a CNN, a General Motors, grandes empresas, foi feito justamente no âmbito da acumulação primitiva do capital. A África do Sul é um caso. A África do Sul é um caso. Com Nelson Mandela. Black Empowerment. Exatamente. Mas foram selecionados, pelo menos, com base em algum critério. E este critério estava escrito em lei. Estava escrito. Nós não tivemos isso. Nós não tivemos isso, mesmo favorecendo. Porque o favoritismo vai existir sempre, convenhamos, independentemente de tudo. Mas o importante é que o processo seja inclusivo, os favorecidos e aqueles que não são favorecidos pelos critérios traçados, quer da proximidade amigável, quer da proximidade política, mas olhar para aqueles que têm capacidade empreendedora também para serem incluídos. Ou para cumprirem pelo menos uma determinada meta. Naturalmente. Portanto, nós devíamos ter estes critérios objetivos da escolha. O que falhou é não ter escrito nada e tudo ficou por a boa vontade do soberano. Esta é a primeira falha, é não ter escrito nada. E aprendemos com este erro? Não sei se nós aprendemos. Porque estamos a acumular ainda capital agora. E continuamos com a mesma regra que ninguém conhece. E sabe-se, portanto, que há grupos hoje que têm alguns privilégios comparativamente. E isto, basta olhar para os concursos, como são feitos e como são ganhos. Doutor Paulo, quando olha para isto tudo, quer fazer uma recomendação especial que seja ouvida aqui a partir da recomendação especial é que os processos devem ser mais inclusivos. E nos casos em que também não condeno necessariamente de que os países possam criar empresas âncora que sejam fortes. Vamos imaginar o caso da Sonangol. É a principal empresa que o país tem, o principal ativo. Será? Ainda continua a ser. Bom, desde que perdeu um papel que tinha, era operadora e ao mesmo tempo também ela concessionária, parece que lhe foram retirados alguns papéis. Isto enfraqueceu-lhe um bocadinho do ponto de vista. Como é óbvio, deixou de ter a totalidade do monopólio que tinha. Portanto, mas ainda menos continua capital. A ser uma empresa relevante. Repara, nós temos o caso da Unitel que foi privatizada e as ações de alguns dos sócios que saíram da Unitel foram cobertas pelo Estado através da Sonangol. Tanto a Sonangol ainda é uma empresa relevante para fazer alavancagem. O que eu gostava para dizer é que não é que seja mal de todo de que os países tenham empresas fortes. E estava justamente a socorrer-me do caso da Sonangol para verificar que quando existem empresas fortes, elas podem alavancar também outros setores. Nós conhecemos investimentos consideráveis da Sonangol em outros setores. Setor financeiro, setor da saúde, temos a clínica Girassol Passo à Publicidade, que é propriedade da Sonangol, portanto, fora do seu core business, mas coloca à disposição um equipamento social necessário e útil. Mas, doutor, esta abarcar da Sonangol para um portfólio muito distante daquilo que é o seu core business revelou-se nociva. Portanto, recordamos da última PCA, no caso da engenheira Isabel, que uma das missões que tinha era retirar
do grande portfólio da Sonangol muito pesado aquilo que não era o seu core business, no caso o negócio dos petróleos. E porquê? Porque estas empresas eram mais um peso do que propriamente um ativo que trazia benefícios financeiros. Portanto, sendo esta empresa que é, se também não tiver especificamente um foco, ela acaba perdendo-se nesta gordura que depois não se sabia, porque a Sonangol era a companhia aérea, estamos a recordar da Sonair, era ao mesmo tempo... Continua a Sonair, era hoteleira, tinha ativos no setor imobiliário, portanto, era uma empresa que não se sabia onde terminava e estava em quase tudo. De facto, agora hoje temos uma Sonangol que começa a ir numa direção um bocadinho diferente, que está, portanto, está a alienar alguns dos seus ativos daquilo que estava fora do seu core business, mas é o processo como está feito. Acha que há transparência, dá para perceber que caminhos é que vamos trilhar, que Sonangol é que teremos, e depois eu gostaria também que indicasse que outras empresas nesta nossa economia são fortes, tirando a Sonangol. Foram as circunstâncias na altura e temos que perceber de que o desenvolvimento e a própria governação são ciclos e que se aprende ao longo do tempo. Na altura, convinha que a Sonangol, pelo papel e pela capacidade financeira que tinha, tivesse os tentáculos em quase todos os setores, desde a habitação e todos os outros, conforme já citou. Mas ao longo do tempo, foi-se verificar que esta forma de governança em termos desta empresa pública tornou-se menos adequada. Era preciso concentrar-se no seu core business. Verifica de que a Sonangol pulverizou bastante capital em vários setores, mas não se conhece um aumento significativo da exploração do petróleo, que é o seu core business, em função da capacidade financeira que deteve, que acumulou ao longo do tempo. Capacidade financeira, de recursos humanos. Boa parte de quadros deste país foram formados fora por bolsas da Sonangol, que hoje devíamos ter eventualmente alguma capacidade própria em determinado nível, se calhar 50% garantido, em operações em que participam técnicos angolanos que foram formados pela Sonangol. Tanto nós temos hoje uma Sonangol que não consegue ainda participar com 10% da capacidade de produção do petróleo bruto no país, não obstante o capital financeiro acumulado, o capital humano formado, temos este déficit. Então, quer dizer que a linha na altura da Sonangol não era a capacitação da empresa para os desafios da produção, mas era um meio de financiamento para outros setores, para outras necessidades. Essa correção começou fundamentalmente agora com o mandato do presidente João Lourenço. Foram feitas várias reformas nessa perspectiva, e ali a Sonangol ter perdido o monopólio com a criação da Agência Nacional de Petróleo e Gás, justamente para separar, para não ser sempre o árbitro e o jogador ao mesmo tempo. Então separou-se uma função importante de concessionária, que passou agora para a agência, e a Sonangol dedicada neste core business. Mas mesmo assim, apesar deste esforço que foi feito, creio que esta é a maior reforma que se reconhece relativamente à Sonangol, mas houve um período inicial em que definiu-se que tivesse que sair de vários setores, mas provavelmente a Sonangol está de volta também em setores não do core business, a voltar a fazer investimento. Ou seja, aquela intenção política que existia de colocar a Sonangol de forma restrita para o seu setor, hoje vai perdendo a sua elasticidade em termos práticos, porque a Sonangol, estava a referir agora, por exemplo, a questão da Unitel, a intervenção que houve, já no momento em que ela devia se concentrar no core business, mas o Estado continua a ter como uma entidade de socorro em caso de necessidades para satisfazer determinados requisitos. Então, o que nós esperamos é que a Sonangol tenha uma robustez forte, tal como hoje é a Petrobras no Brasil. Estão lá as companhias internacionais, mas a Petrobras tem uma participação entre 20% e 30% de exploração do petróleo bruto no país. E nós ainda estamos a falar de um desafio de atingir até 10% de exploração de petróleo 50 anos depois da independência. Portanto, se formos fazer um balanço nessa perspectiva de termos uma capacidade própria de produção, imagina que hoje tivéssemos um fator exógeno que fizesse com que as empresas multinacionais que investem no setor petrolífero abandonassem Angola,
Angola nem de petróleo conseguiria viver, porque a Sonangol não tem esta capacidade. E, doutor, parece que não estamos muito longe disto. Com os novos investimentos em energias limpas, com as novas exigências ambientais, muitas destas empresas estrangeiras estão convidadas a não fazerem novos investimentos por causa dos combustíveis fósseis, que são altamente poluentes. E provavelmente o que vai acontecer é estas empresas um dia abandonarem-nos e nós ficarmos com uma Sonangol única, experiente, e por cá também novos atores no setor petrolífero nacionais. Agora só não sei como é que eles participam. Tem tecnologia, eu conheço mal o número de empresas locais, mas, doutor, provavelmente dá-nos uma luz como é que seria o futuro dos combustíveis fósseis em Angola, com uma saída provável dos atores externos ou estrangeiros. O importante é aproveitarmos este momento e esta capacidade financeira que a Sonangol tem. Eventualmente, não diria voltar numa perspectiva da acumulação primitiva de capital, mas fazer com que outras empresas privadas angolanas possam participar de forma forte na exploração do petróleo. Acumulando tecnologia. Acumulando tecnologia, capacidade capital. Financeira, capital. E este capital não tem que vir necessariamente da Sonangol, porque temos um sistema financeiro já robusto e que tem que ter oportunidades de financiamento para além do Estado. Portanto, é importante incentivar isto. Não me parece, pessoalmente, que o petróleo perca a sua pujança nos próximos anos, em pouco tempo. Não. Há essa perspectiva de energias renováveis, mas isto vai levar tempo. Basta ver a guerra que há entre a administração Trump, que regressou ao poder, saiu do acordo de clima de Paris, que já havia feito no seu primeiro mandato, e está a incentivar a exploração de novos blocos petrolíferos no seu país, está a reduzir, que é parte do conflito que existe entre o presidente Trump e o magnata, os republicanos. Não, e o Elon Musk. E o Elon Musk dos carros elétricos, porque o presidente Trump tem uma ideia de que devemos continuar com os carros a combustão e não com os carros elétricos. E por essa razão precisamos explorar mais petróleo e colocar. É uma riqueza que o país tem. Então vamos guardar. Vai chegar um momento em que se calhar perde validade comercial, tal como o carvão, que foi o minério mais importante do passado. Hoje perdeu para o petróleo, e o petróleo há de perder algum dia essa pujança para as novas energias que venham. E basta ver que nós hoje temos, cada dia mais, a transformação das empresas petrolíferas em empresas de energia, que junta petróleo bruto na sua exploração, no caso, quer o downstream, midstream quanto o upstream, assim como energias renováveis. Aqui em Angola mesmo, bastantes empresas, as multinacionais que estão cá, permita-me citar um exemplo e passo a publicidade, como a Total. Veja que hoje temos uma Total Energy. Antes era só Total dedicada à exploração do petróleo. Mas em função desta visão de futuro, de que é necessário trazer essa diversificação da carteira de investimento, quer na exploração do crude, quanto das novas energias, então começa a existir este investimento em massa. Essa transição energética para nós, doutor, portanto, temos uma visão para onde queremos ir. A transição energética, que é dos combustíveis fósseis para as fontes de energia mais limpas e, no caso, menos poluentes. Não, a questão é termos uma visão e objetivos consistentes, definidos. Conhece uma agenda neste sentido? Como nacional? Tal específica, não. Nós temos objetivos, temos metas. O Presidente da República, numa das sessões, creio que nas Nações Unidas ou num dos COPs, definiu de que Angola iria atingir até 70% de energias limpas. Até quando? Ok. Nos próximos anos, não sei, passam agora de fato, este é que é o grande problema. Mesmo nós da imprensa temos dificuldades em perceber qual é a agenda de transição energética de Angola, porque não percebemos se vamos ter carros elétricos, se a quantidade de carros que vai circular no país até, por exemplo, 2030, parte é
Portanto, não digo um combustível mais limpo, ou seja, misto, ou seja, converter até se calhar as plataformas que hoje já temos, e algumas são de indústrias externas, em plataformas que produzam parte do que produzem hoje em energia limpa. Portanto, esta coabitação entre combustíveis fósseis e combustíveis, portanto, é uma transição lenta. Para nós ainda não temos e não se conhece uma agenda, Dr. Paulo. Não, temos metas provavelmente até 2030 para atingir essa perspectiva de participação de até 70%, mas vamos a olhar até 70% de energias vamos limpas. Reduzir, por exemplo, o uso de geradores a gasóleo para a produção de energia elétrica, para privilegiar a construção de barragens. E por acaso, nisto Angola tem avançado, apesar de bastante dispêndio. Mas quanto a energias limpas, na perspectiva de usar os biocombustíveis, isto nós ainda estamos atrasados. Portanto, as empresas multinacionais estão cá, ou estão-se a organizar para começar a apostar na produção de biocombustível, inclusive procuram fazer, ou têm procurado parceiros que produzam a matéria-prima necessária, milho, só dando exemplo, mas perspectiva-se de que todo aquele produto que é destinado ao bem alimentar seja afastado da produção de biocombustível. Para não haver concorrência com os alimentos. Com a alimentação humana. É o que precisamos ainda, nem temos sequer para usar. Nós os não humanos, temos para comer. Para comer, exato. Mas depois vamos produzir biocombustíveis. Portanto, recomendam-se outras plantas que não sejam alimentares. Temos, por exemplo, outras plantas que não sejam alimentares. Exatamente, sim. Temos outras e que abundam. Temos bastantes que já estão identificadas e em produção em vários outros países que vão fazendo essas experiências, e nós ainda temos um espaço do tempo. Portanto, o que está na agenda é o uso de energias limpas, renováveis. Mas como é que vamos implementar isto? Como é que isto se coaduna com a sociedade? Isto é diferente de um país como a China, que hoje tem metas muito claras, mas mais do que metas tem ações. A China hoje lidera a produção de carros elétricos. Exato. A China hoje faz a limpeza ambiental. Está a contribuição para limpar o dióxido de carbono do seu ambiente. Constrói mais estradas, constrói mais meios de transporte, comboios mega leve, que já não utilizam combustível fóssil para a sua locomoção. Portanto, há ações muito concretas, sobretudo a China, que é um líder mundial. Temos que reconhecer nesta perspectiva, quando comparado com os Estados Unidos e com a Europa. Tanto a China está a anos-luz muito à frente nessa perspectiva. O Médio Oriente também lá vai. O Médio Oriente também está a seguir. Portanto, o que nós precisamos é ter ações muito concretas, definidas, e atores que participam. E aqui a necessidade dessa integração, sairmos da perspectiva de escolha por critérios menos transparentes dos atores que devem participar. É o primo, a empresa do X. Não há país nenhum do mundo que se faz com uma, duas, três grandes empresas, com empresas ligadas ao diretor da rádio Eclésia, por exemplo, que são as únicas que... Não, as pequenas, as micro, pequenas e médias empresas são fundamentais para este processo de desenvolvimento. E aqui vale lembrar a Lei 30, que foi feita, creio que não me lembro agora o ano, mas das micro, pequenas empresas, que visava o incentivo de surgimento das pequenas microempresas associadas ao desempenho das grandes empresas. Ou seja, onde está uma grande empresa como a Sonangol, quando for executar um projeto, 30% daquilo que for executado deve subcontratar médias, pequenas e microempresas, porque elas devem crescer à sombra da grande empresa. E nós não temos isso. Hoje, se formos às obras das grandes empresas de construção civil, dificilmente, aliás, repara, as obras que são feitas nas províncias, o ideal é que uma, duas, três empresas daquela província local, pequenas fossem contratadas para aprenderem com o saber fazer juntamente com as empresas grandes. E nós não temos isso. As empresas chinesas vêm, repare, nós construímos as centralidades como Quilamba, tendo como exemplo. Com participação zero de empresas locais. Zero de pequenas, médias, microempresas angolanas, que fosse para colocar um parafuso. Até para cavar o buraco era um chinês a cavar, não somos nós. Quer dizer, nem isso nós conseguimos fazer que nós já fazíamos. Não é? Quem cava terra para fazer adobe, construir uma casa lá no bairro, pode cavar aqui uma vala para colocar cabos, seja o que for. E nós não conseguimos fazer isso. Prova de que
nos primeiros anos, os elevadores avariados nas centralidades não tinham reparação, porque os chineses foram embora. Exato. E são serviços que pequenas empresas angolanas podiam ter sido capacitadas para exercer. Hoje temos uma centralidade que, por exemplo, tem problemas de saneamento básico e, eventualmente, não temos como resolver. Não temos como resolver, possivelmente nem temos a planta da rede de esgotos e temos estas dificuldades. O mais grave, que é, portanto, visível a olho nu, são os equipamentos, os postes de eletricidade. Cada poste que cai, nós não temos um estoque. Os próprios semáforos que nós temos hoje nas nossas cidades, passem pelo 1º de maio, aqui, portanto, para o Largo da Independência, verão que já não há semáforos, porque aqueles semáforos, portanto, não tinham estoque. E o fornecedor, provavelmente, é também de lá das Ásias. E, portanto, doutor, há aqui uma série de opções de governação que parecem não justificar, e parece que insistimos na tal chamada equação errada, porque nem sequer nos preocupamos com o que estamos a trazer para aqui para dentro. Portanto, podíamos ter reposição. Quem consegue repor, por exemplo, aqueles postes que caíram e depois foram vandalizados a uma velocidade, parece que houve tanta preocupação em fazer o mais difícil, que é construir e pôr, e depois abandoná-las para que elas fossem vandalizadas. Hoje, praticamente estamos numa situação em que o grande investimento feito voltou praticamente a níveis quase inexistentes por causa da vandalização e da falta de segurança que foi oferecida aos equipamentos que custaram milhares aos cofres públicos. E isto parece-me que qualquer coisa aqui não está bem. O que é que falhou de facto? E continuamos a assistir a isso. Portanto, a reinvestimentos em investimentos já feitos que nunca resultaram. As estradas também não são muito famosas, não são bons exemplos. Gastaram-se milhares e milhares e milhares, mas continuamos ainda. Doutor, nós estaremos a construir um futuro de pobreza, uma reprodução de pobreza aqui com estas novas políticas ou com as políticas que nós temos. Aqui estou com um consultório económico, por isso estou à vontade para fazer essas questões, doutor Paulo. Bom, isto leva-me a retroceder a questão que colocou-se. A política econômica não é adequada se não responde a estas necessidades. A verdade é que o rumo da política econômica ainda não traz os efeitos ou os benefícios esperados. E vale lembrar de que um Estado é um contrato social que existe numa sociedade, passo a cacofonia, em que elege um determinado grupo a quem delega poderes para, em seu nome, governar, administrar os bens do país. E este Estado, entre os vários entes, está o governo na ação executiva, que é este que submete um programa eleitoral nas democracias que a população escolhe, elege e espera implementar. Mas o fim último, quando vamos às escolhas, é que a ação governativa se torne na transformação social e na criação da prosperidade para o povo. Esta é a ação última do governo: criar prosperidade para o seu povo, para a sua população, para os habitantes. E prestar-lhe contas. E prestar-lhe contas, que isto é. Exatamente. E prestar contas. Presta contas através da Assembleia Nacional, que é o representante do povo no modelo da democracia, mas, fundamentalmente, isto só para assinalar de que, quando nós assumimos responsabilidades para governar, temos que perceber de que temos uma missão: satisfazer as necessidades do povo, tal como a máxima, o mais importante é resolver o problema do povo, que é a criação da prosperidade, que o povo tenha acesso à educação, à saúde, a infraestruturas básicas, estradas, telecomunicações, água, segurança pública e todos os outros equipamentos necessários para uma vida condigna. Isto é obrigação do Estado. Esta é a obrigação do Estado. Está a ser pago. É a principal obrigação do Estado. Está a ser pago. Está a ser pago por isso. Por isso é que serviços é que nos presta? Tem a prerrogativa de explorar os recursos minerais do país em nome do povo. A título exclusivo. Exatamente. E quer explorar, falo por conta do Estado a quem presta contas e fazer as contribuições necessárias. Mas hoje, como dizia bem,
assistimos a um país que está a regredir. Está a regredir nos indicadores macroeconômicos. Consideram-se ganhos, por exemplo, temos que assinalar no primeiro mandato do presidente João Lourenço, em termos de agregados macroeconômicos, e que hoje estamos a voltar a refazer. Portanto, aqueles ganhos que nós acumulamos esvairaram-se. Chegamos a ter capacidade para pagar salário da função pública com receitas tributárias fora do setor petrolífero. Hoje não temos a mesma condição. Houve um esforço muito grande do pagamento da dívida pública, sobretudo nacional, a empresas nacionais, assim como dívida pública ao estrangeiro, que haviam acumulado muito grande até o início do primeiro mandato do presidente João Lourenço, e houve um trabalho assinalável da equipa econômica que se empenhou para a regularização da dívida pública interna, externa, permitir o pagamento a fornecedores estrangeiros que tinham dívidas acumuladas e empresas que estão aqui a atuar tinham relações cortadas com os seus fornecedores porque não pagavam, e como é óbvio chega um momento em que é insuportável continuar a fornecer sem pagamento. Isto foi regularizado. Mas hoje, infelizmente, nós voltamos na mesma situação, em que as empresas têm dificuldades em importar, porque os bancos não têm capacidade, sobretudo em termos de divisas, para fazer face às necessidades de importação. Nosso país vive fortemente de importação para todos os bens, até agulha, uma katana. Lembra-se que no tempo passado nós tínhamos a Ramada aqui em Viana, que fazia katana. Temos a indústria fosforeira aqui no Kazenga. Tínhamos uma indústria muito forte. Tínhamos a Mabor que produzia pneus. Hoje tudo isso temos que importar. E a questão é, continuamos a priorizar. Não é que não seja importante existir este comércio internacional de importação, mas parece que continua exclusivo a priorização do processo comercial de importação de que o incentivo à produção nacional. Não há economia que se sustenta vivendo apenas de comércio. E é importante perceber esse tipo de comércio. Lembramos que em vários países, como o Congo, alguns atores comerciais que hoje dominam o setor comercial angolano, em anos passados, foram expulsos daquele país justamente por práticas nocivas que levaram à morte da indústria nacional. E nós, não obstante o esforço que tem sido feito, quer das privatizações, quer das leis que facilitam o investimento, mas continuamos com o país praticamente parado em termos de produção nacional, de pequena indústria, de média indústria, de investimento na indústria. E é só verificar um dos exemplos. Se andar pela via expressa, nasce todos os dias como cogumelos shoppings de empresas chinesas, sem nenhum desprimor a isso, porque o país permite, mas nós não fizemos nada para fazer com que estes chineses pelo menos comecem a trazer também a pequena indústria chinesa, que até já está a sair da moda, e trazer para cá, que é o fundamental. Tanto ao escape que a China produz em excesso, e essa é a guerra fundamentalmente que liga entre os Estados Unidos e a China, o excesso de capacidade produtiva, e tem o seu modelo econômico assente na exportação da sua produção, que inibe a indústria, mata a indústria nos países de destino. Essa é uma das lutas que gerou a guerra tarifária entre os Estados Unidos e a China, que depois abrangeu o mundo todo, mas olhando para essas duas equipas, e nós simplesmente estamos a ser os receptores de produtos de até de muito baixa qualidade, que eventualmente nós podíamos produzir aqui, incentivando a nossa pequena indústria. E obrigar que os grandes players, por exemplo, que operam armazéns de importação, que também trouxessem aqui alguma tecnologia. A China até está aberta, até está a fazer transferência de tecnologia em alguns países, mas depende muito de nós como concebemos a nossa política econômica, de como sentimos o patriotismo para incentivar essa perspectiva de transferência tecnológica. Parece que nós continuamos a não aprender, justamente estamos a regredir. E aí é que está a situação que estava a referir, de que temos semáforos parados, não temos uma capacidade de reposição de estoque, e muitas vezes não é porque é o semáforo que partiu, mas faltou energia em vários perímetros da cidade. Mas vale lembrar, durante a cimeira Estados Unidos-África que se realizou recentemente aqui em Luanda, ouvimos o Sr. Ministro da Energia e Água a transmitir publicamente de que Angola tem excesso de produção de energia elétrica.
Mas ainda temos déficit de funcionamento de semáforos dentro da cidade de Luanda, capital de Angola, justamente em muitos casos não é porque o posto de energia o posto partiu, mas porque a energia elétrica não chega. Temos vários bairros onde não temos energia elétrica. Um país que tem excesso de produção de energia elétrica. Diz que o problema é de distribuição, não é de produção. Sim, é verdade. Mas repara, quantos municípios não ficam ao longo das linhas de transmissão da energia elétrica e que não tem energia. E não tem energia. Então, isto é um paradoxo. Porque a questão é, se eu tiro a energia, por exemplo, do Cambane, aqui no Kwanza Norte, para ir alimentar-me aquela do Zombo lá longe, mas eu tenho o Bungo no meio. Passam por aldeias inteiras. Estou a falar do município inteiro. Municípios. Um caso na província do Uísque muito tem se discutido, por exemplo. Tens o município da Damba e agora surgiu o município de Sosso pelo meio. As linhas de transmissão de energia passam por cima no céu das cidades destes municípios. Então, se o nosso problema fosse apenas a transportação de energia, não fazia mal nenhum colocar um ramal para iluminar estes municípios. Então temos que tentar perceber aqui alguma coisa que pode nos estar a bater certo. Mas se é verdade que temos problema de transportação de energia elétrica, em Viana fiz referência agora a investimentos robustos que foram feitos na zona econômica especial, está lá uma fábrica de produção de postes de transmissão de transportação de energia. E em tempos ouvimos a direção desta empresa, que provavelmente vai à privatização, nunca recebeu um único contrato de adjudicação ou compra de uma única peça. Porque preferimos exportar. Não, preferimos importar. Vem da China, vem da onde? E a fábrica que o próprio que nós criamos investiu dinheiro público, atenção, não é investimento privado, é público, para produzir postos de trabalho, postos de transmissão, não recebe adjudicação, compra e venda de um único posto. Estamos a falar que temos excesso de produção, falta-nos capacidade de transporte. E o meio de transporte é o quê? Termos os postes e termos os cabos. E nós no passado, se lembrar, tínhamos a Condel, que era uma empresa especializada na produção de cabos elétricos para o mercado. Exatamente. Assim como na zona econômica existe uma empresa também que foi com investimento público para a produção de cabos elétricos e que está lá parada. Portanto, é este paradoxo que nós precisamos corrigir na nossa política econômica. Fala-se também da indústria de tecido. Têxtil. Claro, temos indústria têxtil. Temos aqui a Testanga 2. E as fardas do nosso exército e das nossas forças da ordem são importadas. São importadas. Quando temos aqui. Recentemente percebemos de que isto iria ser transferido agora para a indústria nacional. Não sei se está a funcionar, mas vamos fazer fé que com este ato a indústria nacional esteja a contribuir na produção das fardas, quer para a polícia quanto para o exército. Não posso falar de que eu não tenho conhecimento de causa, mas pelo menos vamos dar este benefício positivo ao governo, ao facto de ter permitido que, a partir talvez do ano passado, a indústria nacional passasse a produzir a farda para estes dois ramos, que é fundamental. Mas verifica se é verdade que estes dois ramos passam a ser vestidos pela indústria nacional, mas nós ainda continuamos a importar fardo. Fardo. E peço desculpas no que vou citar, disse que o economista tem que buscar a percepção do mercado. Dizia um indivíduo que fazia um desabafo, um cidadão nacional, de que como é que eu tenho respeitabilidade, soberania, quando até a minha cueca que eu uso é importada, é de fardo. É fardo. Que o chinês, o português, o vietnamita utilizou, e é esta roupa que eu tenho que utilizar. Estou a falar da roupa íntima. Então, como é que fica um cidadão? Onde é que está a honra de um cidadão que tem que utilizar até uma cueca de fardo? Okay? Então, em muitos países como Ruanda, houve um corte, por exemplo, de importação de fardo. Não estou a porque estava a matar a indústria têxtil local. Exatamente, que se faça esse corte, porque é importante que o mercado se abasteça, mas existe uma transição entre a necessidade de importação e a necessidade do estímulo da produção nacional. Doutor Lopes Paulo,
Tenho muita pena, porque são muitos temas e, por acaso, estamos exclusivamente a andar à volta da questão económica, mas eu ia lhe pedir para cada uma dessas questões que eu ia colocar que me desse, assim, telegraficamente, uma resposta que é a sua visão em relação a estas questões. A primeira é corrupção, consequências e como ela caminha hoje. As consequências são graves da corrupção. Faz erosão dos recursos públicos, privados, direcionados para um grupo de cidadãos, para um grupo de empresas, em detrimento da sociedade como um todo. E o combate a esta corrupção? O combate que a esta corrupção está a resultar? Recuperamos os tais ativos que devíamos ir buscá-los e como não recuperamos o suficiente. Não resultou. Até hoje, a única nota de realce e que na última intervenção o presidente voltou a fazer tem a ver com a recuperação do dinheiro do Fundo Soberano na Inglaterra, os 2 bilhões. São os únicos que voltaram. Que na verdade foram os mais fáceis de trazer. Mas também ouvimos a nota do Sr. Presidente da República a referir de que o dinheiro de que é constituído o arguido, o concidadão São Vicente, que está em contas com a Justiça, que está na Suíça, não se consegue repatriar para Angola porque os tribunais suíços põem em causa as sentenças produzidas pela Justiça angolana. E que o Presidente da República, como é óbvio, protesta relativamente a isso, mas não basta protestarmos. Precisamos fazer alguma coisa para fazer prevalecer os nossos direitos. Neste mesmo os nossos direitos é garantir a repatriação dos nossos dinheiros, valores, que é público. Que é público. Exato. Para além deste, basta lembrar, a televisão pública de Angola passou vários episódios de investimentos lá fora que foram feitos com dinheiro da corrupção. Tanto estamos a citar televisão pública de Angola num programa guiado, se a memória não me falha, pelo diretor da informação Cabingano Manuel. Mas Dr. Paulo, não se conhece o repatriamento. Não se conhece o repatriamento e neste mesmo discurso fez-se o apelo a que os países que estavam ali nesta cimeira que fizessem o favor de devolver, o que me parece que não estão dispostos a devolver e não devolveram. Não, ninguém faz favores, ações são negociadas. Verifica que um dos países que eventualmente os mais beneficiados e que até pela proximidade cultural, linguística e de todos os outros tipos, Portugal, podia ter uma ação maior na repatriação de capitais que foram desviados do erário público angolano para lá. Aliás, já prestaram-se. Mas Portugal disse bem, na voz do primeiro-ministro, de que se isto fosse desfalcar a economia portuguesa, não faria. Não faria. E não estão a fazer. E não estão a fazer. Pronto. E tomaram empresas angolanas, que eu tenho que considerar como assim como a IFASEC, de que foi provado, pelo menos porque foi o esforço do governo, ter sido investido com capitais públicos angolanos, que ficou com agora em posse do governo português. E por isso tinham que condenar alguém que se fazia titular dela. Exatamente. Porque já estava condenada aqui dentro da nossa justiça angolana. Estes são outros 500. Doutor, um outro assunto. Programas de redução à pobreza. Poupa água, poupa lápis. O doutor já olhou para esses programas, já percebeu o que é que isto está a trazer de facto positivo, está a tirar gente da pobreza, está a valer a pena, assim numa visão rápida, doutor? Bom, alguns estão a valer a pena. Quais, por exemplo? Salvo... O PIM? Não, o PIB não é... Quer dizer, o PIB foi circunstancial. Foram distritos 2 bilhões de dólares retirados do Fundo Soberano para a realização do PIB. A única questão importante que nós precisamos olhar hoje, porque já não se fala do PIB, que balanço se faz do PIB. Foram os gastos, os 2 bilhões de dólares destinados a este programa? Doutor, isso é quais são os equipamentos sociais que produziu? Acho que é importante, se é dinheiro público do Fundo Soberano que devia alimentar gerações futuras e o Presidente da República justificou bem, eu não posso matar a fome quem tenho hoje porque tenho que guardar dinheiro para o filho que vai nascer daqui a 20 anos, é lícito que se faça um balanço deste programa. Ao menos que vale a pena, não é? Exatamente. Há estruturas que foram construídas, há estruturas sim que foram construídas, mas quais? Onde? Quantas? Subfaturadas?
muitas delas. Provavelmente. Não, há pelo menos denúncias. Há denúncias, por isso digo provavelmente, porque isso... Uma reportagem feita pelos nossos colegas de um outro órgão mostrou claramente que quadras de futebol valiam um balúrdio que não fazia sentido. Não, há uma teoria... Pequenas obras que qualquer um de nós poderia fazer com meios tostões de pronto, passa a expressão, mas que custavam... uma também coisa assim, nas redes sociais esclerosa. temos visto, por exemplo, pontecos que foram faturados com o valor que deviam custar pontes. E estes robustas. vícios continuam, infelizmente. Bom, não obstante esta luta que foi incentivada, que foi incitada para o combate à corrupção, e esta parte destes malas sobre faturação faz parte da corrupção, mas na prática os efeitos perduram, continuam. Portanto, parece-me que perdeu a elasticidade esta perspectiva de combate à corrupção. Parece que perdemos a guerra. Parece-me, mas pronto. Doutor, em poucas palavras, dívida externa e dívida pública. É um mal muito grande. Continuamos a endividar. Continuamos a endividar. O problema não é o endividamento, deixa-me Se essa salvar. dívida é sustentável. É a sustentabilidade da dívida e a produção que esta dívida faz na economia. Como é que traduzimos esta dívida em equipamentos produtivos para o país? Ouvi dizer que estamos a pagar salários com coisas, com créditos conseguidos distâncias. Doutor, tem este dado das suas análises econômicas? Não é apenas de análises econômicas. Não foram poucas vezes em que dotações de dívida vinda, por exemplo, do Banco Mundial, serviram para despesas correntes, para financiar despesas correntes do governo angolano, através do Ministério das Finanças. Doutor, e entre despesas eu peço imensas desculpas, sobretudo aos ouvintes, que podíamos aproveitá-lo da melhor maneira, mas já não temos tempo. E esses dedos de conversa correram tão rápido que provavelmente vamos ter que ter uma segunda edição. Eu vim já aqui disposto para ficar o dia todo, para falar tudo. É apenas uma hora. Mas passa tão rápido, doutor, que provavelmente muitas das coisas não ficaram esclarecidas, tais como as reservas líquidas internacionais que caíram e outros fundos que foram criados para dar esperança para o futuro, que hoje não sei o que são. Doutor, é tanta coisa. Mas não, é tanta coisa, mas deixa-me só ressaltar nessa perspectiva de reservas internacionais líquidas que Angola chegou a ter cerca de 32 bilhões de dólares de reservas líquidas. Já fomos um país com uma das maiores reservas. Por volta de 2013. Ano 2013. Lembro-me desta fase. Depois começou-se a esvaziar as reservas líquidas para projetos, para programas, mas que ninguém consegue ter uma percepção que investimentos foram feitos, como por exemplo cerca de 15, 17 bilhões de dólares que saíram em reservas internacionais líquidas, incorporadas pelo Orçamento Geral do Estado. Porque Angola não deixou de produzir petróleo ao longo destes anos, apesar da crise. Então aqui está também o fator comportamental, que é importante. E dali continua, e aproveito este espaço mais uma vez, para sugerir, tal como em vários outros países, a criação de uma unidade de economia comportamental para perceber os viés. Porque é que, por exemplo, o Orçamento Geral do Estado para a saúde não é completamente executado, quando a receita, suponhamos, atingiu o seu auge e temos prioridades. Por que é que você reduz, por exemplo, a execução do Orçamento Geral do Estado na educação e, em contrapartida, aumenta para 145% o Orçamento Geral do Estado, por exemplo, para a defesa? Mas você não conseguiu executar para a saúde, para a educação. Então, isto é um problema comportamental, em que esta unidade poderia ter funções para execução. Mas deixa-me lembrar também que nos anos 2020 havia uma perspectiva sugerida pelo FMI e pelo Banco Mundial para a criação de uma equipa de reformas econômicas. Eu, em minha opinião, passo a cacofonia porque eu sou eu, continuo a achar útil a criação desta equipa de reformas econômicas, o que não significa a substituição da equipe econômica de forma nenhuma. Lembra? O Presidente da República criou há dias uma janela única para a atribuição dos direitos fundiários de terra. Não está a substituir os governos provinciais, as administrações municipais, nem o governo central, mas é o reforço deste mecanismo. Então, eu acho que
precisamos desta complementaridade de forças relativamente à equipa econômica para criar aqui robustez. Porque houve ganhos no pequeno, nos 2, 3 meses de funcionamento da equipa de reformas econômicas, ainda de forma informal, porque o decreto presidencial que iria dar sustentação não chegou a ser aprovado, mas teve ganhos, contribuiu bastante para os momentos em que Angola conseguiu subir no Doing Business, foi também com a contribuição do trabalho desta equipa de reforma econômica. Hoje vimos o surgimento, por exemplo, novo operador das telecomunicações, já era objeto de discussão deste reforço no âmbito da equipe econômica. Os louros estão ali, mas há um trabalho que foi feito antes, quer cá, quer fora. E isto foram identificações, estudos feitos pelo Banco Mundial, por FMI, de que precisamos criar essa robustez em termos do exercício da equipe econômica, com uma equipa de reformas econômicas e que estava a ser apoiada pelo Instituto Tony Blair. Portanto, estamos a falar de um dado oficial, só não chegou a ser implementado, mas teria ganhos substanciais. E, por outro, temos estes desafios muito grandes de criação da prosperidade, de combate à pobreza, mas temos que lembrar que uma das vias identificadas até pelo Banco Mundial em como combatemos a pobreza, criamos prosperidade, é através da criação de emprego. Estima o Banco Mundial que na próxima década cerca de 1,2 bilhões de pessoas vão atingir a idade para entrar no mercado de trabalho. Mas apenas cerca de 417 milhões de postos de trabalho serão criados. E a forma que nós temos de atingir isso, e aqui entra a correlação entre a criação da prosperidade, criação de emprego, distribuição de riqueza com o crescimento populacional. Quer dizer que precisamos ter soluções criativas que possam ser expandidas, robustas e sustentáveis. E esta é a missão da equipe econômica. O que me parece a mim, os economistas e quem está ligado à equipe econômica não tem que vir lamentar problemas econômicos, porque a nossa missão enquanto economistas é trazer resultado, é trazer soluções. Tanto quem vai lamentar vai ser o jornalista, vai ser o sapateiro, vai ser o vendedor, porque depende de uma política econômica. E lembrar que um mau economista pode matar uma nação. Se um mau médico pode matar 100 pacientes, a má política econômica pode matar uma nação. E o que nós estamos a assistir, a regressão dos níveis sociais da vida econômica da população, tem a ver justamente com o desempenho econômico. Então, é aqui onde os economistas, onde a equipe econômica precisa se reinventar num modelo inclusivo do que todos nós podemos participar e contribuir para buscar soluções que venham mitigar a situação difícil que nós temos hoje. Temos uma moeda que se desvaloriza todos os dias. Esta semana desvalorizou 11% face ao euro, o Kwanza. Mantemos um câmbio por cerca de 6 meses em relação ao dólar, mas isto porque... À custa de quê? Temos muitos custos. A única verdade é que o funcionamento do mercado cambial, apesar de falarmos em depreciação, que é o termo quando a economia, a procura e a oferta lidam, mas aqui nós estamos a olhar para a valorização e para a desvalorização. Porque olhando para a pressão e para as necessidades, se deixarmos a liberalização do mercado cambial, eventualmente nós podíamos estar numa paridade, aliás, num câmbio, é $1 ter que ser comprado a 1.500 kwanzas, €1 ser comprado de 2 milhões de kwanzas, 2 mil kwanzas, se livremente isto for transacionado. E essa perspectiva da desvalorização cambial que nós temos também é parte dos problemas que trazem a inflação. Porque se para eu importar preciso de cada vez mais kwanzas para importar o mesmo bem que custa $100, quero lembrar, em 2020, vamos saltar por ali, o câmbio estava mais ou menos na ordem de 200 kwanzas por dólar.
Para $1 eu só precisava de 200 kwanzas. Hoje, para eu ter o mesmo dólar de 2020, eu preciso de aproximadamente 1000 kwanzas. Doutor, são 5 vezes mais. Só isto basta para espelhar o quanto andamos. Muito obrigado, Dr. Paulo, por ter vindo. Eu aproveito de despedir-me em nome de todo o coletivo. O Ciona Júnior, a coordenação de Isidro Chitaculo, sou Citongo Avento. Este foi mais uma conversa amigável e muito amena com o Dr. Lopes Paulo, aqui neste seu discurso direto. Discurso direto na Eclésia. Pontos de vista sobre assuntos que preocupam a sociedade no momento. Discurso direto na Eclésia.